Boa noite, Dom. Meu nome é André, e eu preciso contar isso para alguém que talvez entenda o peso que eu carrego. A história toda começou por causa do meu melhor amigo da faculdade, o Tiago. Ele é de um povoado no interior, um daqueles lugares parados no tempo, e sempre me chamava para conhecer a família e a terra onde nasceu. Nas minhas últimas férias, depois de muita insistência, eu finalmente topei. Acho que a viagem por si só já era um aviso. Foram quase 9 horas dentro de uma van quente, sacolejando sem parar nas curvas da serra. O cheiro era uma mistura do plástico dos assentos com o desinfetante barato que usaram para limpar o chão. Nós chegamos quando já era noite escura, então eu não vi praticamente nada. Só me lembro de comer um prato de sopa forte que a mãe dele fez e de apagar na cama logo em seguida. A estranheza de verdade começou na manhã seguinte. Quando abri a janela do quarto de hóspedes, eu entendi o que o Tiago queria dizer com isolado. O lugar era espremido no fundo de um vale. As casas simples ficavam umas sobre as outras em ruas que subiam num ângulo que não parecia possível. A mata ao redor era tão fechada e alta que parecia uma muralha, engolindo os telhados e deixando passar só uns feixes de luz. Não se ouvia barulho de carro nem de gente falando alto. Só o som constante dos insetos e um silêncio denso, um tipo de silêncio que pesa. Era bonito, de um jeito bruto. Mas a primeira coisa que eu senti não foi paz. Foi a sensação nítida de que eu não era daquele lugar e que o lugar inteiro sabia disso. Depois do café, um café bem forte, passado na hora no coador de pano, o Tiago me chamou para a gente dar uma volta, conhecer o resto do povoado. As ruas eram de terra batida ou de umas pedras antigas e irregulares, e a gente precisava caminhar com atenção para não virar o pé. As poucas pessoas que cruzamos pelo caminho me olhavam de um jeito... Não era exatamente hostil. Era só um olhar que só me media, de quem sabe que eu não era dali. Cumprimentavam o Tiago com um breve aceno de cabeça e os olhos logo voltavam para mim por um segundo. Foi numa dessas ruas mais afastadas que eu vi o prédio. Era uma construção mais moderna que as casas, de 2 andares, com a pintura branca toda descascada pelo tempo, manchada de limo. Tinha a estrutura de um pequeno posto de saúde ou uma clínica, mas o aspecto era de abandono. O mato tomava conta do terreno ao redor e algumas das janelas de vidro estavam trincadas. Quando passamos bem em frente, o Tiago, que vinha me contando um caso de pescaria, ficou mudo no meio da frase. Ele baixou a cabeça por um instante e fez o sinal da cruz, um gesto rápido, quase automático. Eu parei de andar. Nunca na minha vida eu tinha visto alguém se benzer para um hospital. A cena foi tão fora de lugar que eu acabei soltando uma brincadeira idiota. Ué, mudaram o endereço de Deus e esqueceram de avisar? Ele se virou para mim na mesma hora e a expressão no rosto dele não tinha nada de engraçado. Era uma seriedade fria, uma dureza no olhar que eu nunca tinha visto nele. O meu sorriso sumiu na hora. Senti o rosto esquentar de vergonha. Ele não respondeu, só fez um sinal com a cabeça para que a gente continuasse a andar. O resto da caminhada foi em um silêncio pesado, e a imagem daquele gesto para um prédio em ruínas não saía da minha cabeça. A gente caminhou em silêncio até o único boteco do vilarejo. Era só uma portinha com um balcão de metal gasto e algumas mesas de plástico na calçada. Pedimos 2 pratos feitos, daqueles com arroz, feijão e ovo frito e um café. Acho que o ambiente e o cheiro de comida sendo preparada ajudou a quebrar o gelo. Foi então que o Tiago se inclinou sobre a mesa como se fosse me contar um segredo, e a voz dele saiu baixa. André, o que eu vou te dizer agora não é o tipo de coisa que a gente fala para qualquer um. Você tem que entender que aqui a vida funciona de outro jeito. Essa terra toda onde a gente está pisando, ela tem um dono. E ele não gosta que mexam no que é dele sem pedir permissão. Ele fez uma pausa, bebeu um gole de café, a xícara tremeu um pouco na mão dele. Aquela clínica foi erguida há uns 30 anos. Veio uma gente da cidade para construir. Chegaram, limparam o terreno, subiram o prédio e não fizeram nenhuma oferenda. Não pediram licença. Para você ter uma ideia, se um morador daqui vai levantar um galinheiro, ele deixa uma garrafa de cachaça ou um pouco de fumo no local. É um sinal de respeito. Os engenheiros não fizeram absolutamente nada. Tiago empurrava a comida de um lado para o outro com o garfo, mas não comia.
A clínica mal inaugurou e as coisas começaram a dar errado. Quem entrava lá com um problema saía com um muito pior. Um cara quebrou a perna, pegou uma infecção do nada e em menos de uma semana foi embora. Mulher que ia dar à luz ali perdia o bebê ou a criança morria poucos dias depois, sem nenhuma explicação dos médicos. Não demorou muito e o povo se recusava a pôr os pés lá dentro. Virou um atalho para o cemitério. A voz dele ficou ainda mais baixa, confidencial. O diretor da clínica, um homem todo orgulhoso, viu que ia perder o emprego. Sem opção, ele engoliu o orgulho e foi procurar a dona Nena, a rezadora mais antiga e respeitada daqui. Contou tudo para ela. A velha só escutou quieta. No fim, ela olhou bem para ele e disse: "O dono da terra está ofendido. Vocês abriram uma ferida nela e agora ele cobra o pagamento. E a dívida é alta. Ele quer a vida de 12 crianças recém-nascidas para sossegar o espírito." Eu parei de mastigar, olhei discretamente ao redor, mas o dono do bar limpava o balcão e um outro cliente lia um jornal velho, nem aí para a nossa conversa. O homem ficou pálido, deu as costas e foi embora, mas notícia em lugar pequeno voa. Em um dia todo mundo já sabia, e aqui a palavra da dona Nena não é discutida. Por um tempo a clínica ficou às moscas. Foi quando os bebês começaram a sumir, um aqui, outro ali. Desapareciam dos berços de noite. Ninguém fazia escândalo, ninguém chamava a polícia, que mal existe por aqui. Os pais, eles aceitavam em silêncio. Entendiam que era um sacrifício pelo bem de todos, que o filho deles ia garantir a saúde do resto do vilarejo. 12. Sumiram exatamente 12. Ele finalmente me encarou e o olhar dele era pesado. Depois do 12º sumiço, a clínica voltou a funcionar. E nunca mais teve um único problema. Até hoje é assim. Por isso eu me benzo. É um sinal de respeito. A gente sabe que aquele chão foi pago com a vida de inocentes. É uma dívida que está quitada, mas não esquecida. E dívidas assim, a gente não provoca. Depois disso, ele começou a comer de verdade, como se tivesse se livrado de um peso enorme. Eu não conseguia engolir mais nada. O gosto do café na minha boca de repente ficou amargo. O resto daquele dia passou de um jeito arrastado, pesado. O Tiago tentava agir normalmente, me mostrando um riacho que corria nos fundos da casa dele, fazendo planos para a gente pescar no dia seguinte. Mas eu não conseguia me concentrar. A história da clínica tinha entrado na minha cabeça e não saía mais. Cada rosto de morador que cruzava meu caminho parecia guardar o mesmo segredo. Era como se todos ali fossem parte de um acordo silencioso, um conhecimento compartilhado que me excluía e me marcava ainda mais como um intruso. Uma parte de mim, a parte que cresceu em prédio de apartamento, que usa transporte público e acha que entende como o mundo funciona, insistia que aquilo tudo não passava de uma loucura coletiva. Uma lenda de cidade pequena criada para dar sentido às coisas. E, sendo honesto, a explicação era lógica. Mortes em hospitais rurais e mal equipados acontecem. Crianças podem desaparecer por 1000 motivos. As pessoas inventam histórias para dar sentido às coisas. Era um mecanismo de defesa. Mas a outra parte de mim, aquela que sentiu o ar pesado do vale assim que chegou, a que viu a seriedade quase sagrada no olhar do meu melhor amigo, essa parte estava genuinamente assustada. E esse medo me irritava profundamente, porque eu não queria acreditar naquilo. Ter medo de um caos de interior me fazia sentir ridículo, um refém da superstição. No final da tarde surgiu a oportunidade. Tiago foi ajudar o pai a consertar uma cerca nos fundos do terreno, um trabalho que levaria um bom tempo. Eu disse que ficaria na varanda lendo um livro. Foi uma mentira fácil. Assim que os dois se afastaram, senti um impulso, uma necessidade quase infantil de desafiar aquela história. Era como uma coceira no cérebro. Eu precisava de uma prova física de que aquilo tudo era bobagem. Refiz o caminho pelas ruelas de terra. O coração começou a bater mais rápido, o que só me irritava mais. É só um prédio abandonado, André. Para com isso. Eu repetia mentalmente. Logo estava lá, parado do outro lado da rua, encarando a clínica. O sol baixo de fim de tarde projetava sombras longas das árvores que se arrastavam pela fachada do prédio. O silêncio ali era diferente.
Não era paz, era ausência. Parecia que até o zumbido dos insetos morria antes de chegar naquele terreno. Fiquei um tempo ali, parado, só observando. O mato, a tinta, os vidros quebrados. Era só um lugar velho, decadente. Não havia nada de especial ou ameaçador. Então por que aquele gesto do Tiago? Por que a voz dele tremeu ao contar a história? A raiva de mim mesmo por estar ali parado me empurrou. Eu precisava de um ato concreto, um pequeno gesto de desafio que provasse, de uma vez por todas, que o único poder daquele lugar estava na mente das pessoas. Atravessei a rua lentamente e pisei na grama seca do terreno. Cada passo parecia estalar alto demais. Meus olhos varreram o chão perto da escadaria da entrada. Havia entulho, pedaços de concreto, restos da obra, provavelmente. Foi quando eu vi um caco de azulejo meio enterrado na terra. Era de um azul infantil, diferente de tudo o que eu vira por ali, com o desenho de um sol sorrindo, quase apagado. Um caco que com certeza veio da antiga parte das crianças. Hesitei por um instante. A voz do Tiago falando sobre a dívida e o dono soou clara na minha mente. Mas a minha lógica, o meu ceticismo de homem da cidade, gritou mais alto. É só lixo. Me agachei de repente, o movimento foi quase um espasmo. Minha mão estava úmida de suor quando meus dedos tocaram o objeto. Era frio e tinha as bordas ásperas. Sem pensar mais, enfiei no bolso da calça. Dei as costas para a clínica e saí dali em passos rápidos, sem olhar para trás, com a sensação amarga de quem acabou de cometer um erro grave, mas sem conseguir entender exatamente o porquê. Voltei para a casa do Tiago me sentindo um completo imbecil. Durante o jantar, mal consegui falar, respondendo às perguntas da mãe dele com frases curtas. O peso do caco de azulejo no bolso da minha calça parecia real, como se fosse uma pequena pedra me puxando para baixo. Inventei uma desculpa de que ainda estava cansado da viagem e fui para o quarto mais cedo. No quarto, tirei o pedaço de azulejo do bolso e o deixei sobre a mesinha de cabeceira. Sob a luz amarelada do abajur, minha coragem de horas atrás pareceu patética. O objeto era só isso, um fragmento de cerâmica velha e suja. Tentei me forçar a sentir o alívio da prova cumprida, mas o que senti foi um frio estranho. Um frio que não vinha da janela, mas de dentro de mim, e que trouxe junto uma náusea que fez meu estômago se revirar. Deitei culpando a janta, e foi quando ouvi o primeiro som, vinha do quintal. Um barulho de arrasto na terra batida, lento, pesado, que parava e voltava. Parecia alguém puxando um saco pesado, parando por alguns segundos antes de continuar. O primeiro pensamento lógico foi um bicho qualquer, um cachorro grande vasculhando o lixo. Fiquei completamente imóvel na cama, só escutando. O som parou bem debaixo da janela do meu quarto. O silêncio que veio depois foi de alguma forma pior do que o barulho. Prendi a respiração, esperando. Nada. Tentei me convencer de que era um animal, mas a palavra soou oca na minha mente. O sono sumiu, meu corpo inteiro estava tenso, em estado de alerta. Qualquer estalo da madeira da casa me assustava. A náusea piorou e um suor frio começou a se formar na minha testa e na nuca. E então, o som voltou, mas desta vez era diferente. Não estava no quintal. Estava na parede externa do meu quarto. Um arranhado. Lento, como se fosse de propósito. De cima para baixo. Como se unhas muito compridas, ou a ponta de um galho seco, estivessem raspando o reboco. Uma vez. 2, 3. O som parava e recomeçava, cada vez com mais força, mais insistência. Eu pulei da cama, meu corpo todo tremia de um jeito que eu não conseguia controlar. Corri até a porta do quarto e girei a pequena tranca de metal, um gesto instintivo e inútil que me deu um segundo de um conforto ridículo. No mesmo instante, a maçaneta da porta girou lentamente do outro lado. Alguém empurrou a madeira que bateu na tranca com um estalo seco. André? Era a voz do Tiago abafada. Abre aqui, cara, você tá bem? O alívio foi tão imenso que minhas pernas quase cederam. Destranquei a porta e ele entrou, já de pijama, com o rosto amassado de sono e uma expressão de preocupação. Que foi? Tá pálido. Minha mãe disse que ouviu você andando de um lado para o outro. Eu não sei, não tô me sentindo bem. Comecei a falar, mas ele não olhava mais para mim.
O olhar de Tiago passou por cima do meu ombro e se fixou na mesinha de cabeceira. Ele se aproximou devagar, a respiração presa. Seus dedos tocaram a borda do caco de azulejo sem encostar no desenho. A cor sumiu do rosto dele. A preocupação se desfez, dando lugar a uma expressão de pavor que eu nunca vou esquecer. "O solzinho", ele sussurrou, a voz tão baixa que mal dava para ouvir. Era da parede do berçário. "André, onde você conseguiu isso?" Eu não precisei responder. Ele soube na mesma hora. A ficha dele caiu com tudo. Ele deu um passo para trás, esbarrando no batente da porta. Não, ele repetia, balançando a cabeça em negação. "O que você fez? Me fala o que você fez." "Tiago, calma, é só um pedaço de..." "Não é só um pedaço!" Ele me cortou, a voz subindo para um grito contido, cheio de pânico. "Você não entende, cara? Você tirou uma coisa de lá. Você abriu a dívida de novo. Ele sabe que você pegou." Nesse exato momento, o som de arranhado na parede recomeçou, mais alto, mais furioso. Nós dois ficamos paralisados. O olhar dele encontrou o meu, e o terror que eu vi ali acabou com qualquer dúvida que eu ainda tinha. Era o medo de alguém que não só acredita na lenda, mas sabe com certeza absoluta que ela está acontecendo de novo. "Ele veio cobrar", disse Tiago, a voz completamente quebrada. "E a cobrança agora é você." Não houve mais tempo para pensar. O pânico do Tiago tomou conta de tudo. Ele me agarrou pelo braço, o aperto forte, e me puxou para fora do quarto. "Pega tuas coisas, agora! Você não pode amanhecer aqui de jeito nenhum." Enquanto eu enfiava minhas roupas de qualquer maneira na mochila com as mãos tremendo, ele correu até a mesinha. Usando a barra da própria camisa para não encostar os dedos, ele pegou o caco de azulejo. "A gente tem que devolver isso", ele disse, a voz tensa. "Tem que deixar onde você achou. É a nossa única chance." Saímos pela porta dos fundos, mergulhando na escuridão total da noite. O pai dele tinha um carro antigo, um Fiat Uno bem acabado. O motor só pegou na terceira tentativa, e cada segundo de silêncio enquanto a chave girava foi uma agonia. A viagem pelas ruas de terra sem um único poste de luz para guiar o caminho foi a experiência mais apavorante da minha vida. Eu olhava para as moitas escuras na beira da estrada, esperando ver algo se mover, mas só havia breu. Tiago não falou uma palavra, só dirigia, as mãos tão apertadas no volante que os nós dos dedos estavam brancos. Ele parou o carro a uma distância que considerou segura da clínica. "Deixa o troço ali na beira da estrada e pede desculpa, fala em voz alta, pede perdão pela sua ignorância. Vai logo!" Eu desci, sentindo as pernas fracas. Andei até a beira do terreno e coloquei o azulejo no chão com todo o cuidado. Sussurrei um pedido de desculpas que soou patético e falso até para os meus próprios ouvidos. Voltei correndo para o carro e Tiago acelerou cantando pneu na terra. Ele não me levou de volta para a casa dele. Dirigiu por quase 1 hora, até chegarmos na rodovia principal, onde havia um ponto em que a primeira van para a capital passava por volta das 4 da manhã. "Não volta mais aqui, André, nunca mais", foi a última coisa que ele me disse antes de me deixar no escuro e dar meia volta. Eu consegui ir embora. Voltei para o meu apartamento, para o barulho dos carros, para a minha vida de sempre. Mas eu sei que uma parte daquele lugar veio comigo. Já se passaram 6 meses. Eu não durmo uma noite inteira. Qualquer estalo da madeira do prédio me deixa em alerta. Às vezes, no meio da madrugada, eu sinto aquele mesmo frio interno e a náusea volta com tudo. Mas o pior é o cheiro. De vez em quando, do nada, o meu quarto se enche de um cheiro forte de terra molhada e folhas podres. Eu não sei se o meu pedido de desculpas foi o bastante. Não sei se a dívida que eu abri foi realmente quitada. Ou se, ao pegar aquele pedaço de lixo, eu só servi para avisar ao dono daquele lugar que existia um novo devedor. E que agora ele sabe exatamente onde me encontrar. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar.
Até hoje, quando fecho os olhos, a imagem que se forma é a da janela da casa do seu Getúlio. Era uma janela enorme, desproporcional para a parede da frente daquela casa simples, e tomava quase todo o espaço ao lado da porta. Ele nunca se preocupou em colocar uma cortina, um insulfilme, nada. Acho que no fundo ele talvez quisesse ser visto ou, o mais provável, simplesmente não se importava. Para nós, a molecada da rua, aquela janela era um convite. Era impossível não desviar o olhar para dentro sempre que a gente passava por ali. Nossa rua não tinha nada de especial, era um lugar comum, com casas de muros baixos, portões de ferro que sempre precisavam de uma camada de tinta e uma ou outra árvore frutífera que sujava a calçada. E no meio desse cenário existia o Getúlio. Naquela época, ele devia ter seus 40 e poucos, talvez 50 anos. Uma figura solitária, que não recebia visitas e só botava o pé para fora de casa para ir ao mercado ou pagar alguma conta na lotérica. O que fazia dele o centro das nossas atenções era seu jeito. Seu Getúlio gostava de usar vestidos. Eram sempre uns modelos coloridos com estampas de flores ou de bolinhas que ele vestia para ficar em casa. A gente via a silhueta dele se movendo pela janela, às vezes com uma faixa ou um laço amarrando o cabelo, que ele mantinha comprido, bem abaixo dos ombros. Ele ficava horas arrumando uma coleção de bonecas numa prateleira que ficava bem à vista e conversava com elas. A gente não conseguia ouvir o que ele dizia, mas via sua boca se mexendo, gesticulando. Para um bando de meninos de 10, 11 anos, aquilo era tudo o que a gente queria para zoar. E, sendo honesto, para um certo tipo de medo também. Nossa diversão no fim de tarde era essa. Depois de jogar bola até cansar, a gente se juntava em frente à casa dele. Gritávamos as coisas mais cruéis e idiotas que passavam pela nossa cabeça. Chamávamos ele de tudo quanto é nome. Às vezes ele saía, abria a porta devagar, como se o corpo doesse, pegava umas pedrinhas do canteiro e atirava na nossa direção, mas sem força, sem a menor intenção de acertar. Era quase um ritual. Ele nos afastava, a gente saía correndo e rindo e ia procurar outra coisa para fazer. Era uma rotina de maldade de criança que, na época, parecia só brincadeira. Eu estava sempre lá, no meio do grupo. Talvez para me sentir parte de algo, eu era um dos que mais gritava. Hoje, só de lembrar disso, me dá um enjoo. É muito fácil ser corajoso em bando, ainda mais contra alguém que, no fundo, todo mundo ali sabia que não ia revidar de verdade. A parte que realmente me causava uma sensação esquisita, mais até do que os vestidos e o cabelo comprido, era a coleção de bonecas. A maioria parecia ser de plástico ou algum tipo de louça, daquelas que você encontra em loja de artigo usado, já meio desbotadas pelo tempo. Mas no meio delas, tinha algumas que pareciam feitas por ele. Eram diferentes. Uma, em particular, me chamava a atenção. Ficava sempre no canto da prateleira, um boneco de pano meio torto com o corpo mole e desproporcional e 2 botões grandes e pretos costurados no lugar dos olhos. Diferente dos outros brinquedos que olhavam para dentro, esse boneco parecia estar sempre virado para a janela, olhando para a rua, para nós. Aconteceu uma vez numa tarde de sábado, um dia quente e abafado. Estávamos jogando bola e, num chute completamente sem direção que eu dei, a bola subiu, passou por cima do muro baixo e caiu bem no meio do jardim mal cuidado do seu Getúlio. Na mesma hora, todo mundo ficou quieto. Todos os olhares se viraram para mim. "E aí, Antônio? Vai lá buscar." O Gregório, que era o mais velho da turma, falou com aquele sorrisinho de canto de boca. "Ou vai deixar o esquisitão ficar com a sua bola?" Eu não queria ir. De verdade. Sentia um receio que eu não sabia explicar direito. Fiquei ali, parado, sentindo o sol queimar minha nuca, tentando criar coragem ou pensar em alguma desculpa. Mas a pressão dos olhares era pior do que o medo. Comecei a andar devagar até o portãozinho dele, que vivia só encostado. Quando minha mão tocou o ferro frio, a porta da casa se abriu. Seu Getúlio apareceu. Ele não usava vestido naquele dia, só uma calça de moletom surrada e uma camiseta lisa, bem velha. Ele caminhou até a bola, se abaixou com uma certa dificuldade, pegou ela com as 2 mãos e veio na minha direção.
Parou na minha frente do outro lado do portão e me estendeu a bola. Ele não disse uma única palavra. Só me olhou nos olhos. Não era um olhar de raiva, nem de desprezo. Era um olhar de um cansaço profundo, uma tristeza que eu era novo demais para conseguir nomear, mas que eu senti. Por um instante, eu tive pena dele. Anda, Antônio, pega logo, tá com medo? Um dos meninos gritou lá de trás, quebrando o silêncio. A vergonha de parecer fraco na frente dos outros falou mais alto. Foi mais forte que eu. Arranquei a bola da mão dele e, sem pensar, soltei. Fica longe da gente, seu esquisito. Eu vi uma coisa mudar no rosto dele. Aquele cansaço parece que dobrou de peso. Ele não respondeu. Apenas se virou, caminhou de volta para dentro e fechou a porta. Eu voltei para o jogo, tentando parecer o maioral, mas o resto da tarde não teve a menor graça. A imagem daquele olhar não saía da minha cabeça. Foi a primeira vez que a nossa brincadeira perdeu completamente o sentido para mim. Passaram-se algumas semanas depois do episódio da bola. Eu me afastei das provocações. Inventava uma desculpa qualquer e ia para casa mais cedo. Mas o resto da turma continuou com a mesma rotina. A única diferença é que agora eu assistia de longe, da janela do meu quarto, com um gosto ruim na boca. Até que veio a noite que mudou tudo de vez. Lembro que era uma noite bem mais fria que o normal para aquela época do ano. O ar era gelado, cortante, e o frio entrava pelas frestas das janelas de um jeito que fazia a pele doer um pouco. Lá fora, uma camada fina de sereno já cobria os carros. Eu acordei no meio da madrugada, devia ser umas 2 ou 3 horas da manhã, com um som estranho vindo da rua. Não era um grito de dor ou de susto, era mais como uma conversa, uma súplica alta e desesperada. Levantei com cuidado e fui espiar pela fresta da persiana. As luzes de algumas casas vizinhas começaram a se acender também. Lá embaixo, no meio da rua deserta, estava o seu Getúlio. Ele vestia um dos seus vestidos floridos por cima de uma calça de moletom. Ele não falava com ninguém que eu pudesse ver. Andava de um lado para o outro, abraçando o próprio corpo, e olhava para as janelas escuras das casas, para o topo das árvores, para o céu. Me deixem em paz. A voz dele saía trêmula, embargada. Eu sei que estão aí. Eu ouço vocês. Meu pai apareceu na porta do meu quarto com o rosto amassado de sono. Que barulheira é essa? Ah, é só o Getúlio. Deixa ele pra lá, deve ter bebido. Amanhã passa. E voltou para a cama. Mas eu continuei ali, olhando. Ele se agachou no meio-fio, como se tentasse se proteger de alguma coisa que vinha de cima. Eles sussurram pelos vãos. Ele falava agora mais baixo, quase para si mesmo, balançando a cabeça. Os vigiadores, eles disseram que estão vindo. Ninguém desceu, ninguém fez nada. As luzes dos vizinhos foram se apagando uma a uma. O espetáculo tinha acabado. Depois de um tempo, ele se levantou, cambaleante, e entrou em casa. O silêncio que ficou depois foi uma das coisas mais pesadas que eu já senti. Eu sabia, com uma certeza que me deu um calafrio, que aquilo não era bebida nem loucura comum. Ele estava com medo, um medo de verdade. E depois daquela noite nós nunca mais vimos o seu Getúlio na janela. No dia seguinte, a primeira coisa que fiz ao acordar foi correr para a janela do meu quarto. A casa do seu Getúlio continuava lá, imóvel, mas havia algo muito diferente. A janela imensa, que sempre foi uma espécie de palco aberto para a rua, estava agora completamente coberta. Ele tinha colado folhas de jornal velho pelo lado de dentro, presas com pedaços de fita adesiva marrom. Era um trabalho visivelmente apressado, mal feito. As folhas amareladas e as manchetes antigas criavam uma colagem opaca e feia, uma barreira que praticamente gritava: "Não olhem para cá". Aquela vedação mudou a dinâmica da rua inteira. O foco da nossa atenção tinha de repente desaparecido. Nos primeiros dias, o Gregório e os outros ainda tentaram a sorte. Foram até a frente da casa, gritaram os mesmos apelidos de antes. A resposta foi um silêncio absoluto, um silêncio denso, que parecia absorver as palavras. Eles jogaram 1 ou 2 pedrinhas na porta de madeira que produziram um baque surdo, sem eco. Nada. Nenhum movimento, nenhuma sombra se mexendo por trás dos jornais.
Essa completa falta de reação era muito mais perturbadora do que as pedras que ele costumava atirar de volta. A brincadeira, se é que algum dia foi uma, perdeu a graça de vez, porque o silêncio dele era pesado, intimidador. Em menos de uma semana, os meninos desistiram e arranjaram outra esquina para a bagunça deles. A casa do seu Getúlio se transformou numa espécie de ponto cego na rua. As pessoas passavam por ela, mas fingiam não notar. Era mais fácil simplesmente ignorar. Eu, no entanto, não conseguia. Todos os dias eu olhava para aquela janela coberta e sentia um nervoso crescendo dentro de mim. O que estaria acontecendo ali dentro? Ele estava bem? Estava doente? A imagem dele agachado no meio da rua, falando sobre os vigiadores, voltava à minha mente sem que eu quisesse. A minha culpa por aquela última coisa que eu disse a ele se misturava com um medo genuíno pelo que poderia estar acontecendo com ele naquele exato momento. As semanas foram se passando. 1, 2, depois 3. Nenhum sinal de vida. Nenhuma luz se acendia à noite. O lixo não era colocado para fora. A casa foi, aos poucos, ficando com cara de abandonada, mesmo estando supostamente habitada. Era como se o tempo tivesse congelado lá dentro, atrás daquelas folhas de jornal. A poeira começou a se acumular na pequena varanda da frente. Folhas secas trazidas pelo vento se juntaram no canto da porta. O mato do jardim começou a crescer sem controle, invadindo a calçada. A casa estava se tornando uma casca oca bem diante dos nossos olhos. Até que uma noite, durante o jantar, minha mãe se virou para mim de repente. Ela tinha um jeito de perguntar as coisas que parecia casual, mas que eu sabia que nunca era. Filho, me diz uma coisa. Você e seus amigos, vocês têm visto aquele seu vizinho, o Getúlio? A pergunta dela deixou tudo em silêncio por um instante. O barulho dos talheres parou. Não, mãe, respondi, empurrando um pedaço de legume pelo prato. Faz muito tempo. Ninguém mais vê ele. Minha mãe trocou um olhar preocupado com o meu pai. E eu soube, naquele exato momento, que o silêncio finalmente tinha se tornado barulhento demais para ser ignorado por todo mundo. A conversa durante o nosso jantar foi o que bastou. No dia seguinte, vi minha mãe conversando no portão com a dona Alice, da casa da esquina, que por sua vez falou com o seu Roberto, do outro lado da rua. No fim daquela mesma tarde, um pequeno grupo de vizinhos estava formado em frente à casa do Getúlio. Meu pai estava no meio deles. Eu fiquei um pouco para trás, perto do nosso portão, com o coração um pouco mais rápido, observando tudo. Eles começaram chamando pelo nome dele. Bateram na porta, primeiro com os nós dos dedos, depois com a mão espalmada. O som que voltava era oco, sem vida. Ô de casa, seu Getúlio, tá tudo bem por aí? A voz do seu Roberto soava abafada pela madeira sem obter qualquer resposta. O grupo deu a volta na casa, tentaram forçar a vista pelas outras janelas, mas estavam todas fechadas e aparentemente trancadas por dentro. A apreensão entre eles era visível. Trocaram olhares, cochichos, sem saber exatamente qual era o próximo passo. Foi o meu pai quem disse o que todo mundo já estava pensando. Olha, não tem outro jeito. A gente vai ter que entrar. Se o homem passou mal aí dentro, cada minuto que a gente perde aqui fora é um risco. A decisão foi tomada. Seu Roberto, que era mais forte, se ajeitou na frente da porta. Depois de 2 ou 3 pancadas fortes com o ombro, a madeira em volta da fechadura estalou, mas não cedeu. Na 4ª tentativa, com a ajuda de outro vizinho empurrando junto, a porta finalmente se abriu com um estrondo, se chocando contra a parede de dentro e revelando a escuridão da sala. Um cheiro estranho veio de dentro da casa no mesmo instante. Um cheiro de poeira, de lugar fechado, mas misturado com alguma outra coisa. Um cheiro meio doce e químico, que me lembrou vagamente de cânfora ou naftalina, algo que se usa para guardar roupas velhas ou para conservar bichos. Os adultos hesitaram por um momento na soleira antes de entrar. Eu fui chegando mais perto, escondido, e consegui espiar por entre as pernas deles. A casa estava em uma ordem quase perfeita, mas completamente silenciosa e imóvel. Havia uma camada fina de poeira sobre todos os móveis, o tipo de poeira que se acumula em algumas poucas semanas de ausência. Na mesinha de jantar, um pedaço de pão francês, já duro como uma pedra, estava ao lado de uma xícara com um resto de café preto e frio no fundo.
A cena estava congelada no tempo. Era como se a pessoa que vivia ali tivesse se levantado no meio do lanche para atender a porta ou fazer alguma outra coisa e simplesmente nunca mais tivesse voltado para terminar. Enquanto os outros vizinhos abriam as portas dos quartos e do banheiro gritando o nome dele, eu caminhei, quase que automaticamente, em direção à parede principal da sala. Eu precisava ver. As roupas dele, incluindo os vestidos floridos, estavam todas penduradas num guarda-roupa com as portas abertas. Mas meu foco era outro. A prateleira comprida com a coleção de bonecas estava lá. As de plástico, as de louça, todas enfileiradas, cobertas pela mesma poeira fina que cobria o resto da casa. Elas pareciam nos encarar com seus olhos de vidro, vazios e indiferentes. Eu percorri a fileira inteira com o olhar, uma por uma, procurando. E então o meu estômago pareceu afundar. O boneco de pano, aquele torto, com os botões pretos, não estava lá. O lugar dele, no canto da prateleira, estava vazio. Havia uma marca mais limpa na poeira, um retângulo perfeito que mostrava exatamente onde ele ficava. Ele tinha sido removido recentemente. Me aproximei mais um pouco, sentindo o coração bater mais forte no peito. E foi ali, bem perto da estante, que eu senti de novo aquele cheiro químico muito mais forte agora, parecendo vir daquele ponto vazio na prateleira. Era um cheiro de coisa antiga, de preservação, um cheiro que não pertencia àquele lugar. Ninguém encontrou nada na casa, nenhum sinal de luta, nenhum bilhete, nenhuma mala feita. Seu Getúlio tinha evaporado, e junto com ele, tinha levado a única coisa daquela casa que, para mim, sempre pareceu estar olhando para fora. A polícia foi chamada, claro. Fizeram perguntas, anotações, mas não havia corpo, nem cena de crime, nem qualquer pista concreta. A história oficial, aquela que a vizinhança adotou para conseguir dormir em paz, foi que o Getúlio simplesmente se cansou de tudo e foi embora. Alguns até fantasiavam que ele tinha arrumado um amante em outra cidade e fugido para viver sua vida. Era uma explicação que acalmava a todos, mas não a mim. Um homem que deixa para trás um café pela metade e um pão sobre a mesa não é um homem que planejou uma partida. Os anos se passaram. A casa do seu Getúlio ficou vazia por muito tempo, até ser vendida e completamente reformada por uma nova família que não fazia ideia de sua história. Eu cresci, me mudei daquela rua, mas a lembrança daquele lugar nunca saiu de mim. A culpa pelo jeito que eu o tratei, especialmente naquele último encontro no portão, se tornou um peso que eu carrego. Eu sempre me pergunto se as coisas teriam sido diferentes se eu ou qualquer outra pessoa tivesse demonstrado o mínimo de compaixão naquela noite em que ele suplicava na rua. Se a nossa crueldade infantil não o deixou ainda mais exposto e vulnerável para o que quer que tenha vindo buscá-lo. Eu nunca soube o que eram, de fato, os vigiadores. Se eram seres de outro lugar, se eram espíritos, ou se eram apenas o delírio da mente atormentada de um homem muito solitário. Essa dúvida me acompanhou por mais de 20 anos. Até ontem. Eu moro num apartamento agora, num bairro movimentado a muitos quilômetros de distância da minha antiga casa. Ontem, quando cheguei do trabalho, o porteiro me entregou um pacote. Uma pequena caixa de papelão pardo, fechada com fita adesiva, sem remetente, apenas meu nome e endereço escritos com uma caligrafia instável e tremida. Eu não estava esperando nenhuma encomenda. Pensei que talvez fosse algo para o antigo morador, um engano dos correios. Mas meu nome estava ali, inconfundível. Abri a caixa ali mesmo, sobre a bancada da cozinha, com uma curiosidade que agora se misturava a uma leve estranheza. Dentro, embrulhado num papel de seda amarelado e frágil, havia um objeto. Era um boneco de pano, torto com o corpo mole e desproporcional, e com 2 botões grandes e pretos costurados no lugar dos olhos. Era ele, o mesmo boneco que desapareceu da prateleira do seu Getúlio. Senti meu rosto gelar. Minhas mãos começaram a tremer de um jeito que eu não conseguia controlar. Como aquilo era possível? Quem poderia ter mandado? Foi quando eu notei o detalhe final. Presa ao peito do boneco com um alfinete de fralda velho e enferrujado, havia uma pequena foto.
daquelas de tamanho 3x4, desbotada pelo tempo. Era a minha foto da carteirinha da escola. Eu, com 11 anos de idade, cabelo cortado em formato de tigela e um sorriso sem graça. A mesma idade que eu tinha quando tudo aquilo aconteceu. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Tarcísio, e o que eu vou contar aconteceu faz uns 4 ou 5 anos, mas a lembrança ainda é tão nítida que parece que foi ontem. Naquela época eu tinha uma pequena marcenaria nos fundos de um galpão, numa daquelas áreas que ficam no limite da cidade, onde o asfalto acaba e a vida parece que diminui o ritmo. Todo santo dia, no fim do expediente, eu fazia o mesmo caminho de volta para casa, uns 20 minutos de caminhada por uma estrada de terra batida. De um lado, o muro comprido de uma transportadora. Do outro, umas poucas casas, bem afastadas umas das outras, com aquele ar de lugar que o tempo esqueceu. E bem no meio desse trajeto, tinha uma construção que sempre me chamou a atenção. Era uma casa que nunca foi terminada, sabe? Estava só no tijolo aparente, já escurecido pela umidade. O mato tomava conta do terreno, e o portãozinho de ferro, baixo e comido pela ferrugem, vivia entreaberto. A cara do abandono. Foi numa terça-feira, se não me engano. Eu vinha cansado, a cabeça ainda zunindo com o barulho das máquinas, só pensando em chegar logo em casa. Quando passei em frente a essa casa, vi uma coisa diferente. Encostados no portão pelo lado de dentro estavam um menino e uma menina. Deviam ter no máximo uns 7, 8 anos. Continuei andando, mas fui observando. Eles estavam completamente parados, só me acompanhando com os olhos. As roupas eram simples, meio desbotadas, e os dois tinham uma palidez que não parecia normal, mesmo para a luz fraca do fim de tarde. Achei estranho, claro. O lugar era uma ruína, cheio de risco. Pensei logo nos pais. Que tipo de gente deixa 2 crianças pequenas sozinhas num lugar daqueles? Por um segundo pensei em falar alguma coisa, mas o que eu ia dizer? Eu estava exausto e a gente aprende a não se meter onde não é chamado. Segui meu caminho, mas a imagem deles ficou martelando na minha cabeça. A quietude, principalmente. Criança não fica quieta daquele jeito. No dia seguinte, a mesma coisa. Eu juro que tentei não pensar no assunto durante o trabalho. Me ocupei com um armário complicado que um cliente tinha encomendado, mas não teve jeito. Conforme a hora de ir embora foi chegando, uma ansiedade esquisita começou a crescer. Eu me peguei torcendo para que eles não estivessem lá. Mas eles estavam, no mesmo lugar, com a mesma postura. Parecia uma fotografia do dia anterior. Dessa vez eu não consegui simplesmente seguir em frente. A consciência pesou de verdade. E se aquelas crianças estavam com fome? E se estavam presas ali de alguma forma? Não dava mais para fingir que não era da minha conta. Respirei fundo e desviei meu caminho, atravessando a estradinha de terra até o portão enferrujado. O cheiro de mofo e de terra molhada ficou mais forte. E aí, pessoal? Falei, forçando um tom amigável. Estão por aí de novo? Os dois apenas me olharam sem mudar de expressão. Foi a menina, a Aline, que respondeu com uma vozinha baixa. Nossos pais não deixam a gente sair para brincar. Aquilo me deu uma sensação ruim. Não pela frase em si, mas pelo jeito que ela falou. Soava como algo decorado, uma resposta pronta. Olhei por cima do portão, para a casa em ruínas. Não havia porta, só o vão escuro do batente. Nenhuma janela tinha vidro. Não fazia o menor sentido. Seus pais estão aí dentro? Perguntei, e o menino César balançou a cabeça devagar, confirmando. Será que eu posso falar com eles 1 minuto? Ele deu de ombros. Me senti um completo idiota, mas chamei mesmo assim, apoiando a mão no portão. O de casa, com licença. Só o som do vento passando pelos vãos dos tijolos me respondeu. Insisti mais uma vez, um pouco mais alto. Nada. Um silêncio pesado, de lugar morto. Voltei a olhar para as crianças. Os olhos dos dois estavam fixos em mim com uma expectativa que me deixou muito desconfortável.
Olha, comecei, sem saber direito o que fazer. Amanhã eu volto. Eu passo aqui de novo e tento falar com eles, pode ser? Prometo que vou tentar convencer seus pais a deixarem vocês darem uma volta. Pela primeira vez vi uma reação. Um sorrisinho mínimo, quase imperceptível, apareceu no rosto dos dois ao mesmo tempo. Sem dizer mais nada, eles se viraram e correram para dentro da escuridão da casa, sumindo de vista. Fiquei ali parado por um instante e senti um arrepio esquisito no corpo todo. Tinha alguma coisa muito errada ali. Naquela noite eu mal dormi. Ficava me virando na cama. E a imagem do sorriso dos dois, igualzinho, não saía da minha cabeça. Não era um sorriso de alegria. Havia algo de vitorioso, de combinado. No dia seguinte, na oficina, eu errei o corte de 2 peças de madeira, uma coisa que não acontecia há anos. Minha mente estava em outro lugar. Estava na estrada de terra, no portão enferrujado. A promessa que eu fiz pesava em mim como se fosse uma dívida. Quando o fim da tarde chegou, eu já não sentia a mesma ansiedade do dia anterior. Era outra coisa. Era uma espécie de determinação. Eu precisava entender aquilo. Ao me aproximar da casa, meu coração bateu um pouco mais forte. Olhei para o portão e... ninguém. Estava vazio. Por um segundo, senti um alívio imenso. Mas ele durou pouco e logo foi substituído por uma pontada de decepção. Era como se, no fundo, eu estivesse esperando por eles. Mesmo assim, fui até lá, empurrei o portão, que fez um barulho horrível de metal raspando, e dei um passo para dentro do terreno, mantendo o outro pé na estrada. O cheiro de umidade e coisa podre era ainda mais forte ali. Foi quando eu realmente olhei para a casa. Não como quem passa na rua, mas como quem inspeciona. As paredes tinham rachaduras tão grandes que eu poderia enfiar minha mão em algumas delas. O telhado, numa parte dos fundos, tinha desabado completamente. Dava para ver o céu através do buraco. O chão lá dentro estava coberto de entulho, folhas secas e pedaços de telha. Era impossível, simplesmente impossível alguém morar ali. Não era uma casa pobre. Era uma ruína pronta para desabar. Ninguém em sã consciência criaria os filhos num lugar daqueles. Meu cérebro dava voltas, tentando achar uma lógica que não existia. Será que eles vinham de outra casa? Mas não havia nenhuma outra perto o suficiente. Meu olhar correu para o chão, para o lugar exato onde eles costumavam ficar. A terra era fofa, escura, e foi aí que eu vi. Havia alguma coisa brilhando um pouquinho, quase toda enterrada. Me agachei, sentindo o joelho estalar. Com a ponta dos dedos, eu escavei a terra e puxei o objeto. Era uma bolinha de gude, daquelas antigas, de vidro leitoso, com umas espirais coloridas por dentro. Estava suja e tinha uma trinca que ia de um lado ao outro, mas não havia dúvida. Era um brinquedo de criança. Apertei aquela bolinha na palma da mão. Era fria e sólida, real. Aquilo era a prova. Prova de que eles eram reais, de que eu não estava ficando maluco. Alguém esteve ali. Senti um tipo diferente de arrepio. Não era só estranheza. Era a sensação de estar mexendo em algo que eu não deveria. Sem pensar direito, limpei a bolinha na calça e a coloquei no bolso. Ela pareceu pesar 1 tonelada. Eu soube, naquele momento, que não ia ter paz enquanto não descobrisse a verdade por trás daquela casa. Cheguei em casa naquele dia com a cabeça a mil. Minha esposa, Celeste, estava na cozinha, e o cheiro de comida no fogão, uma coisa tão normal, pareceu coisa de outro mundo, um que já não tinha nada a ver com o meu. Lavei as mãos, sentei à mesa e fiquei quieto, girando a bolinha de gude no bolso da calça. Eu não podia mais guardar aquilo só para mim. Celeste, comecei, e minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. Ela se virou do fogão, secando a mão num pano de prato. Posso te perguntar uma coisa meio fora de hora? Ela me olhou percebendo meu tom. Claro, o que foi? Parece que viu um fantasma. Engoli em seco. Aquela casa abandonada na estrada de terra, a que está caindo aos pedaços. Você sabe de alguma história daquele lugar? Celeste franziu a testa pensando. Aquela toda arrebentada? Não sei.
Por quê? É que eu vi umas coisas lá. Hesitei, sentindo-me um idiota. Nos últimos dias eu vi 2 crianças no portão, um menino e uma menina. Ela parou o que estava fazendo e me encarou com preocupação. Crianças? Tarcísio, ali não mora ninguém há séculos. Você não anda trabalhando demais? Cansado? Eu sei que parece loucura. Insisti, inclinando-me para a frente. Mas eu vi. Eu até falei com elas. E a casa? Celeste. Hoje eu olhei de perto. É impossível alguém viver ali. O teto caiu. É tudo entulho. Ela ficou em silêncio por um bom tempo, os olhos perdidos num ponto da parede. A expressão dela mudou. Ela parecia se esforçar para lembrar de algo. Espera aí. Casa abandonada. Crianças. Ela falou devagar. Acho que minha tia uma vez me contou uma história desse lugar. Faz muito, muito tempo. Meu coração acelerou. Que história? É uma história triste. Ela disse que anos atrás morava um casal ali. Eles não eram da cidade. Tiveram 2 filhos, um menino e uma menina. Celeste me olhou, a voz agora mais séria. Mas as crianças morreram. As 2. Senti o ar faltar nos meus pulmões. Morreram? Como? Ninguém sabe ao certo. A história que correu na época foi de um acidente feio, dentro de casa. Um descuido dos pais, sabe? Uma tragédia abafada. Depois disso, o casal não aguentou. Dizem que eles surtaram de dor e culpa, largaram a casa com tudo dentro numa noite e simplesmente sumiram da cidade. Nunca mais ninguém ouviu falar deles. Enquanto Celeste falava, cada palavra parecia um martelo batendo na minha cabeça. O casal de filhos, o abandono, a casa. Eu, instintivamente, enfiei a mão no bolso e meus dedos se fecharam ao redor da bolinha de gude fria. A palidez das crianças, as roupas simples, a resposta decorada, o sorriso estranho. Tudo fez um sentido horrível. Eu não estava ajudando 2 crianças. Eu estava conversando com fantasmas. No dia seguinte, eu não queria ir trabalhar. Cogitei ligar para o galpão, dizer que estava doente. A ideia de fazer aquele mesmo caminho no fim da tarde me dava enjoo. Mas eu fui. Durante todo o dia, a conversa com Celeste ecoou na minha mente. A cada peça de madeira que eu serrava, eu via os olhos pálidos daquelas crianças. A bolinha de gude continuava no meu bolso, gelada, como um lembrete constante. A volta foi a pior parte. Cada passo na estrada de terra parecia pesado, calculado. O sol já estava baixo, pintando o céu com aquelas cores estranhas de fim de tarde, um laranja forte misturado com roxo. Meus olhos estavam fixos no ponto da estrada onde a casa apareceria. Meu corpo inteiro estava tenso, preparado para vê-los no portão. Mas quando passei em frente, não havia ninguém. A casa estava silenciosa, quieta, apodrecendo ali. Senti um alívio tão intenso que minhas pernas ficaram bambas. Acelerei o passo, quase correndo, querendo deixar aquele lugar para trás o mais rápido possível. Eu já estava a uns 200 metros da casa, começando a respirar normalmente, quando passei em frente ao cemitério velho da cidade. Um lugar cercado por um muro baixo, com um portão de ferro sempre fechado, mas pelo qual se podia ver tudo lá dentro. Era um lugar quieto, triste, que eu normalmente ignorava. Mas naquele dia, algo se mexeu lá dentro. Uma agitação que chamou minha atenção pela beirada do olho. Parei. Meu instinto gritava para eu seguir em frente para não olhar. Mas era como um imã. Eu precisei olhar. E eu os vi. César e Aline estavam lá entre os túmulos. Mas eles não estavam parados e tristes. Estavam brincando. Corriam um atrás do outro numa velocidade que não era natural, zigue-zagueando por entre as cruzes de pedra e as lápides antigas. Seus movimentos eram erráticos, rápidos demais. E o mais assustador era o silêncio. Seus pés não faziam barulho na grama seca. Suas risadas não tinham som. Era como assistir a um filme antigo e acelerado, sem áudio. Uma cena macabra e silenciosa. Eu fiquei ali do lado de fora do portão completamente paralisado. Senti o corpo inteiro travar. Era a confirmação final. A verdade bem na minha frente. Tudo o que Celeste disse, toda a estranheza que eu senti, tudo fazia um sentido terrível agora.
Então, no meio daquela correria silenciosa, eles pararam. De repente, os dois, no mesmo instante, como se tivessem ouvido um comando que eu não podia escutar. Ficaram imóveis por um segundo. E então, muito lentamente, eles se viraram em minha direção. Os dois ao mesmo tempo. Seus olhos atravessaram a penumbra do cemitério e se fixaram nos meus, como se soubessem que eu estava ali o tempo todo. Não havia mais tristeza em seus rostos. Havia um reconhecimento, uma espécie de satisfação fria. E então, aconteceu a coisa que selou o meu pavor para sempre. A menina, Aline, levantou o braço devagar, de propósito, e esticou o dedo indicador. Ela apontou diretamente para mim. Não era um aceno, era mais que isso. Era uma acusação, um convite, uma sentença. Naquele instante, a paralisia se quebrou. Não gritei. Não fiz barulho. Apenas me virei e corri. Corri como nunca tinha corrido na minha vida, com o ar queimando os pulmões e o coração batendo na garganta. Não olhei para trás uma única vez. Cheguei em casa sem ar, tropeçando nos próprios pés. Abri a porta com tanta força que ela bateu contra a parede e Celeste deu um pulo de susto na sala. Quando ela me viu, pálido, suando frio e com os olhos arregalados, o susto dela virou pânico. Ela correu na minha direção, me segurando, perguntando o que tinha acontecido. Eu só conseguia balbuciar coisas sem sentido. O cemitério, eles estavam lá. Apontou para mim. Não precisei explicar muito. O pânico no meu rosto dizia tudo. Naquela noite, a gente trancou todas as portas e janelas. Celeste, que sempre foi mais religiosa, acendeu umas velas e rezou. Eu tentei acompanhar, mas minhas palavras não saíam. Eu só conseguia ver aquele dedo esticado na minha direção. Em algum momento, no meio da madrugada, lembrei da bolinha de gude no meu bolso. Com nojo, eu a peguei, abri a janela da cozinha e a atirei com toda a minha força no mato do outro lado da rua. Eu precisava me livrar daquilo. Nunca mais eu fiz aquele caminho. No dia seguinte, pedi demissão da oficina. Arranjei outro serviço num lugar completamente diferente, para o qual eu vou de ônibus. Meus conhecidos acharam que eu era louco por largar meu próprio negócio, mas eu não me importei. Nenhum dinheiro no mundo pagaria por ter que passar por aquela estrada de novo. Às vezes eu penso nisso tudo. Penso na minha insistência. Eu podia ter seguido meu caminho no primeiro dia. Podia ter entendido que não era da minha conta, mas eu não o fiz. Fui movido por uma pena, por um senso de justiça que no fim se mostrou a maior burrice da minha vida. Hoje eu entendo o que aconteceu. Eles não queriam ajuda, não queriam reza, não queriam paz. Eles estavam sozinhos, presos num tédio sem fim. E a única coisa que queriam era alguém novo para brincar. E eu, na minha ingenuidade, me ofereci como voluntário. Minha curiosidade foi um convite. Aquele dedo apontado não era uma ameaça de morte. Era algo pior. Era a confirmação de que eu tinha sido escolhido. E mesmo que eu tenha fugido, mesmo que eu nunca mais tenha voltado lá, uma parte de mim sente que o jogo não acabou. Às vezes, quando a casa está em silêncio, sinto claramente que estou sendo observado por olhos infantis. E sei que certas portas, uma vez abertas, nunca mais fecham direito. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.